Nossa vida em Cristo. Nossa predestinação em Cristo. Cristo, causa adequada de nossa santidade. O axioma fundamental. A antítese cristã, morte e vida. A morte ao pecado. A vida em Deus. A transformação em Cristo. Vida de união a Cristo. Ensino Patri. Morrer ao pecado para viver em Deus. Todo o cristianismo se encerra nessa morte e nessa vida. Essa posse soberana, dominadora de Cristo sobre a alma de Dom Marmion explica todo o impulso de sua espiritualidade. Nele, o santo reagiu como doutor. Ele penetrou nas profundezas do mistério de Cristo, sob as iluminações de uma graça pessoal, muitas vezes inspirado por São Paulo e guiado pelos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Ao contato desses dois grandes mestres de seu pensamento, sua doutrina espiritual tomou a amplitude universal do plano divino, abrangendo em sua unidade orgânica toda a economia da salvação do mundo e da santificação das almas em Cristo. Nossa predestinação em Cristo. A intuição fundamental que se tornará a ideia-mãe de sua síntese espiritual surgiu-lhe ao contato de São Paulo, do trecho célebre e clássico em que o apóstolo nos entrega a sua própria visão cristã do mundo. Dom Marmion mesmo indica-nos essa referência esclarecedora. Todo esse plano sublime desvenda-se-nos magnificamente no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, do alto dos céus, nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Foi Ele que nos escolheu antes da criação do mundo por amor, para sermos santos e imaculados diante dele, tendo-nos predestinado a sermos seus filhos adotivos em Jesus Cristo. Enquanto Elizabeth da Trindade haveria de descobrir nessa mesma passagem a sua vocação suprema de louvor de glória, Dom Columba é absorvido pelo mistério de nossa predestinação adotiva em Jesus Cristo. Sua reflexão de teólogo se fixa neste ponto central. Ele compreendeu toda a força da palavra predestinação. Trata-se de um decreto de Deus irrevogável que vai dirigir toda a economia do mundo e todo o plano de nossa salvação. Deus resolveu tudo restaurar em Jesus Cristo, no céu e na terra, ou melhor, segundo o texto grego preferido por Dom Marmion, Deus quer fazer de Cristo o chefe, a cabeça da criação. Seu olhar de contemplativo queda deslumbrado por essa luz. Doravante a seus olhos. Cristo ocupará o primeiro lugar no universo. Então, em sua fé viva, iluminada pelos dons do Espírito Santo, vê o papel exclusivo e universal do Verbo encarnado na redenção do mundo, causa exemplar, meritória e instrumental de toda a santidade. Ei-lo em plena luz, possuindo a sua visão universal, que se identifica com o plano divino, onde Cristo é tudo. Dessa visão, decorrerá o conjunto de sua espiritualidade. Eis as articulações essenciais. O plano primitivo da Trindade visava, pela criação do homem, imprimir-lhe a sua própria imagem e semelhança, faciamus hominem ad imaginem nostram. Após a queda de Adão, Deus quis restaurar tudo em seu Filho. Foi assim que Cristo se tornou o centro do plano divino. Deus Pai comunica-lhe sua vida divina por via de geração eterna. O Verbo encarnado, tendo recebido em sua humanidade uma plenitude de graça infinita, espar-se-á sobre os homens na medida exata em que querem receber o Filho único do Pai por uma fé viva e pelos sacramentos. Toda a santidade cristã consiste, pois, em se deixar transformar em Cristo, que se tornou nossa sabedoria, nossa santificação e nossa redenção. Uma preciosa nota manuscrita oferece-nos o texto sintético, em que o próprio teólogo beneditino assinalou as posições chaves de sua espiritualidade. Estudemos o plano divino em toda a sua pureza e beleza, pois toda a nossa vida espiritual depende da perfeição com que aprendemos esses primeiros princípios e os estabelecemos como alicerce de nossa santidade. Para compreender esse plano divino, devemos considerar que a santidade, a qual estamos chamados, não é uma santidade puramente natural, a simples moralidade. A santidade a qual estamos chamados é uma vida sobrenatural, participação na vida divina, é uma consequência do nosso destino sobrenatural. Ora, essa vida divina que evolui na visão beatífica, desce-nos do Pai eterno por Jesus Cristo. Sicut pater ab vitam in semetipso, sic didit e filio habere vitam in semetipso. E de plenitudine e jus hominis accepimus.
O Pai a comunica em plenitude ao Filho na geração eterna e, em seguida, ao Verbo encarnado na união hipostática. Consideremos um instante Jesus Cristo, auctor e consumater salutis. In quo sunt hominis thesauri sapientiae e scientiae Dei. In quo in habita hominis plenitudo divinitatis corporaliter. Ele é perfectus Deus e perfectus homo. Mas tal vida divina, que ele possui em toda a plenitude, eleva-lhe toda a atividade humana, torna-a teândrica, desabrochando em seguida na floração de todas as virtudes, qual um raio de luz que, passando por um prisma, sai num feixe de cores. Por isso é ele o Santo dos Santos, tu solus sanctus Jesus Christé, e cheio de todos os dons do Espírito Santo. Todavia, não foi somente para si que Jesus recebeu a vida divina. Ele é também a nossa santidade. Christus factus est nobis sapientia Deo. É a cabeça e nós os seus membros, e ele veio para nos comunicar a sua vida divina. Ego veniut vitam habeam e abundantius habeam. Ego sum vita. Eis, portanto, o plano divino, a vida divina comunicada em sua plenitude a Jesus Cristo e por ele a seus membros, de plenitudine e jus hominis accepimus. Como nos comunica Jesus Cristo a sua vida divina? Comunica-a tornando-nos como ele, filhos de Deus. Se Jesus é o templo da divindade, cheio de todos os dons do Espírito Santo, se é o Santo dos Santos, a fonte de tudo isso é a sua filiação divina. De modo semelhante, a fonte de todas as nossas graças e de todos os dons de Deus é a nossa qualidade de filhos adotivos de Deus. Praedis linavinus e adoptionem filiorum per Jesum Christum. Por esta adoção, deixamos de ser hóspedes e adventícios para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A fonte dessa adoção é a fé em Jesus Cristo, e o sacramento dessa fé é o batismo. E essa fé em Jesus Cristo não é a simples admissão teórica de sua divindade, mas uma fé prática que nos lança em adoração a seus pés, a exemplo do cego de nascença. Creio, Senhor. E, prostrando-se, o adorou. É uma fé que desabrocha na esperança e no amor, que vai aumentando até que Jesus se torne a vida e a fonte exclusiva de nossa atividade. Vivo, já não eu, mas é Cristo que vive em mim. Essas vastas perspectivas onde se move o pensamento espiritual de Dom Marmion identificam-se com a concepção paulina do mundo. Com decisivo vigor e uma ponta de humorismo, ele combate a tendência do homem a querer tornar-se arquiteto da própria perfeição. Muitas pessoas, até nos conventos e entre os sacerdotes, formam uma ideia falsa da santidade. Confundem a santidade com os métodos, sistemas e práticas de que os homens a envolveram, traditionis hominum. E, em consequência, torna-se insuportável o jugo que Nosso Senhor declarou suave e leve. Eis um mal enorme. Há, porém, outro mais sério ainda. É que, muitas vezes, tais pessoas substituem, por todo esse sistema de práticas e de métodos, a doutrina que Jesus Cristo pregou, a lei que nos deu. Não nos cabe a nós estabelecermos o plano de nossa santidade, mas adaptarmos-nos ao plano divino, ir a Deus à sua maneira à dele. Quer Dom Marmion se dirija a simples fiéis, quer a monjas contemplativas, a religiosos ou a sacerdotes, a todos apresenta o mesmo programa, Cristo. O plano do Pai Eterno, repele-lhes, o mistério oculto em Deus desde séculos, é de restaurar todas as coisas, de santificar o mundo por seu Filho. Jesus Cristo é o caminho único pelo qual se vai ao Pai. Tal é, em suas linhas gerais, a síntese gigantesca desse apóstolo de Cristo. Foi no seio da Trindade, em sua eterna fonte, que ele soube descobrir o modelo supremo de nossa santidade. Apraz-lhe contemplar a imensa corrente de vida divina que procede do Pai pelo Filho, sob o impulso do Espírito, derramando-se primeiro com plenitude no Verbo encarnado, e depois, através da humanidade de Jesus, em toda a sua Igreja, atingindo sucessivamente, no decurso dos séculos, cada um dos membros do seu corpo místico. Visão grandiosa que participa da amplitude infinita do plano divino. Jamais teria ocorrido a Dom Marmion a ideia de traçar um novo caminho da perfeição ou um itinerário da alma para Deus. Para ele, só existe um caminho de santidade, o Cristo. Basta perder-se nele, segundo os desígnios de Deus. Cada homem tem seu destino incluído em Cristo, a título de ser membro do seu corpo místico. O Cristo total encerra em si todas as vocações individuais.
Deus Pai nos contempla em seu Filho único, solidários uns com os outros numa mesma economia de salvação. Um mesmo decreto de predestinação fixou a encarnação do Verbo e a nossa própria filiação em Jesus Cristo. Com esse mistério de nossa predestinação adotiva em Jesus Cristo, chegamos ao segredo mais íntimo de nosso destino. A graça particular de Dom Marmion foi a de ter penetrado, numa intuição fulgurante e decisiva, toda a sua profundeza e as suas imensas repercussões na santificação das almas. Essa verdade fundamental é a chave de sua espiritualidade. Cristo, causa adequada de nossa santidade. À luz dessa verdade, tudo se explica em sua doutrina espiritual. Cristo aparece-lhe como fonte única de toda santidade. Com poder de coesão jamais igualado, prende a essa verdade todos os seus ensinamentos. Até o fim de sua vida, retoma infatigavelmente, perante os mais diversos auditórios, o que chama de princípio tão luminoso de São Tomás de Aquino, mostrando-nos em Cristo a causa adequada de nossa santidade. Lembra-nos o Santo Doutor, segundo a doutrina de São Paulo, que Nosso Senhor é para nós o Alfa e o Ômega, isto é, absolutamente tudo, e que, fora dele, não há vida espiritual. Não nos disse no Evangelho o próprio Jesus: sem mim nada podeis fazer. Nial, absolutamente nada. O que podemos por nós mesmos, os nossos planos, nossos métodos de meditação, nossos meios, se tudo isso não estiver baseado em Cristo, para nada servirá, para nada em absoluto, pois Cristo é tudo em nossa santificação. Como afirma São Tomás, Cristo é a causa exemplar e o modelo de nossa santidade, a causa meritória que dá seu valor a todos os atos de nossa vida, a causa eficiente que opera nossa santidade. Temos, pois, em Cristo o perfeito modelo de nossa perfeição. Ele pagou todas as nossas dívidas, mereceu infinitamente mais do que era necessário à nossa salvação, copiosa apud eum redemptio. Morreu por nós e recebeu de seu Pai o poder de nos aplicar o fruto de sua paixão. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Sabe-se a importância magna na síntese tomista do mistério da predestinação. Essas elevadas perspectivas tudo dirigem. Cristo ocupa o primeiro lugar nos decretos divinos. A ordem hipostática, a qual o eleva à sua filiação divina, coloca-o no ápice do universo finalizado por ele. Cabeça de um corpo místico a que pertencem os próprios anjos, ele é o Redentor dos homens, a causa exemplar, satisfatória, meritória, impetratória, eficiente e final de nossa santidade. Vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Dessa vasta concepção do Akinati, o pensamento contemplativo de Dom Marmion reteve sobretudo três aspectos que, como verdadeiro espiritual, soube explorar maravilhosamente em Cristo, vida da alma. O Verbo encarnado é a causa exemplar, meritória e instrumental da nossa salvação. Mas, se o gênio intelectual de São Tomás de Aquino proporciona a Dom Marmion os princípios diretores que lhe hão de orientar o pensamento, é sempre ao contato da Escritura e de seu caro São Paulo que as suas inspirações pessoais recebeu o impacto decisivo. Isto é evidente em sua concepção de Cristo, causa exemplar de nossa santidade. Através das fórmulas paulinas, seu olhar de teólogo contempla em Jesus Cristo o protótipo da nossa perfeição. Segundo o seu hábito, eleva-se sem esforço até as mais altas perspectivas de sabedoria quanto ao sentido de nossa configuração ao Verbo encarnado, retornando com predileção ao texto favorito. Deus nos predestinou a sermos conformes à imagem de seu Filho. Aí está toda a nossa perfeição. O Pai Eterno cumula-nos de suas graças na proporção em que o encontra em nós. Quando Deus vê uma alma completamente transformada em seu Filho, apaixona-se por ela, não estabelece mais limites à comunicação que lhe faz de si mesmo. Eis o segredo das liberalidades de Deus. Quanto mais nos assemelhamos a Cristo, mais nos tornamos santos. A imitação de Cristo é a lei fundamental e a medida de toda a santidade. Não se trata de visar um decalque servil dos feitos e gestos de Jesus, mas de tender a uma identificação profunda com seus sentimentos interiores. Dom Marmion zombará, humoristicamente, do Sr. Camus, querendo arremedar São Francisco de Sales até no comportamento exterior e no falar um tanto arrastado de habitante da Savoia. Quanto a ele, todo o esforço da vida interior consistirá em modelar-se interiormente e em identificar-se, cada vez mais, com os sentimentos de intimidade de Jesus em relação a seu Pai.
Cristo é o ideal do cristão, a revelação da santidade divina sob uma forma humana, um Deus colocado a nosso alcance. A finalidade do cristianismo é a reprodução desse tipo de toda perfeição, Christianus, alter Christus. O cristão é outro Cristo. Jesus não é apenas um modelo. Seus méritos infinitos constituem-no fonte permanente de santidade. Quanto mais me adianto na vida, quanto mais relações tenho com as almas, mais vejo também a necessidade de lhes fazer compreender quanto são ricas em Jesus Cristo. O que importa, acima de tudo, é revelar-lhes que possuem em Cristo todas as riquezas e todos os meios para atingir a mais alta perfeição. Essa verdade central do cristianismo inclui-se entre as que tiveram o máximo de repercussão na vida pessoal de Dom Marmion. A unidade do corpo místico de Cristo é a chave da nossa redenção. Segundo a doutrina de São Paulo, tão familiar ao abade de Maredsous, a cabeça e os membros formam um só todo. Somos Cristo. Cada um dos atos de Jesus, nossa cabeça, assume alcance social universal no plano de nossa salvação. É como se cada um de nós, a título pessoal, tivesse merecido e se tivesse resgatado em Cristo. Todas as riquezas infinitas de seu sagrado coração são nossas, mais realmente do que tudo quanto possuímos neste mundo, desde que lhe estejamos unidos pela graça divina. Quisera gravar esta verdade em letras de ouro no vosso coração. Nada há que não possamos obter, desde que a nossa fé esteja à altura dessas riquezas que possuímos em Cristo. Para que então deixarmos-nos abater por nossas deficiências pessoais? Não temos Cristo para dar remédio a tudo? Quaisquer que sejam as nossas misérias, as nossas infidelidades, as nossas fraquezas, se nos unirmos estreitamente a Jesus pela fé e pelo amor, de tudo triunfaremos. Adivinha-se o poderoso reconforto que as almas encontravam nessa espiritualidade. O que dava a tal ensino uma força única era o acento irresistível com que ele se expressava. Sentia-se transparecer o drama íntimo de sua própria vida nas afirmações de impotência e de miséria, donde jorravam subitamente, por contraste, ímpetos de amor e de apaixonada confiança em Jesus Cristo. Quantos de seus ouvintes eu sei quedaram profundamente revolucionados? Que nos pode, portanto, impedir de alcançar a santidade? Já tenho 30 anos de sacerdócio. Quero dizer-vos o que me revelou a experiência das almas. Nossa vida espiritual deve gravitar em volta de dois polos. De um lado, a convicção íntima de que, sem o auxílio de Deus, somos incapazes de chegar à santidade. De outro, a certeza de que, com a graça de Deus, podemos atingir a mais sublime santidade. Isto é o que São Paulo compreenderá. Afirma que somos incapazes de conceber por nós mesmos qualquer pensamento bom, mas reconhece também que, com a graça de Deus, tudo podemos, tudo posso naquele que me conforta. A verdade, porém, que mais impressionou Dom Marmion foi o papel instrumental da humanidade de Cristo. Eis o que dará à sua doutrina espiritual o máximo de realismo, tornando-se uma das características do seu ensino. Talvez não haja teólogo que tenha dado tanto impulso a essa verdade no domínio das realizações práticas. Todas essas riquezas infinitas que o Pai depositou no Filho e que Jesus nos mereceu, Ele mesmo nolas aplica a título de causa instrumental. Nosso Senhor permanece como fator principal de nossa santificação. Sem mim, nada podeis. Cristo, vivendo no centro de nossa alma, trabalha para nossa transformação em si. O Filho de Deus, o Verbo permanece como ideal supremo. Cristo age continuamente em nós para imprimir-nos essa imagem de Deus, da qual é Ele o tipo perfeito. Com raro vigor de pensamento, Dom Marmion compreendeu a posição singular de Cristo em nossa vida espiritual. Enquanto para muitas almas Cristo é um simples modelo a imitar, para ele, Jesus é tudo. Frequentemente, negligenciam os autores espirituais essa verdade fundamental que, por assim dizer, lhes escapou, observa Dom Marmion. Pelo contrário, acrescenta ele, quando se estudou São Tomás, vê-se que este grande doutor, cujo olhar de águia perscrutava as verdades eternas, muito insistiu sobre esse ponto. Ensina-nos que tudo possuímos em Jesus Cristo, o modelo de todas as virtudes, a causa meritória de todas as graças, o instrumento de nossa santificação, a causa adequada de toda santidade.
Quanto mais me adianto na vida, mais vejo que importa, acima de tudo, mostrar às almas que possuem em Jesus Cristo todas as riquezas e todos os meios para atingir a mais alta perfeição. O axioma fundamental. Essas verdades dogmáticas, enunciadas pela teologia clássica à maneira de teses abstratas e puramente escolásticas, tinham assumido na alma contemplativa de Dom Marmion uma intensa vitalidade, dando à figura de Cristo um surpreendente relevo. Para ele, Cristo era uma presença, fonte de luz e de vida. Donde o axioma fundamental. Toda a nossa santidade consiste em nos tornarmos pela graça o que Jesus Cristo é por natureza, Filho de Deus. Daí decorre outra verdade não menos importante: os graus de nossa vida espiritual medem-se pela nossa conformidade a Cristo. Quanto mais Deus vê seu Filho em cada um de nós, mais nos comula com seus dons, pois Deus envolve no mesmo amor o seu Filho e a multidão de irmãos que fazem um só com ele. A graça excepcional de Dom Marmion e a força única de sua espiritualidade lhe advém desse retorno à simplicidade do plano divino, omnia restaurare in Cristo. Outros autores espirituais o sobrepujam na profundeza das análises e nas descrições dos diversos estados da vida mística, nenhum o iguala no poder do cristocentrismo. Se me perguntassem em que consiste a vida espiritual, responderia: Cristo. A antítese cristã, morte e vida. É sobre o acontecimento mais fundamental do cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus, que, a exemplo de São Paulo, construirá Dom Marmion todo o edifício de sua espiritualidade. Cristo será tudo em sua moral e em sua mística, assim como em sua visão do dogma cristão. Ele não tem preocupação alguma de construir um sistema em torno de uma ideia abstrata. Parte de um fato histórico, Cristo morto e ressuscitado. A vida cristã apresenta-se-lhe então como uma participação na morte e na ressurreição do Salvador, como um prolongamento, em cada um de nós, desse duplo aspecto do mistério de Cristo. Assim como toda a existência de Cristo se pode resumir nas duas palavras: morreu pelo pecado, só vive para Deus, mortuus est semel e vivit Deo. Assim acontece com a vida do cristão. Todo o cristianismo se reduz a esse mistério de morte e de vida. Foi precisamente esse retorno à essência do cristianismo que assegurou à doutrina de Dom Marmion a sua irradiação de catolicidade e a sua perenidade. Essa antítese radical decorre, por sua vez, de uma lei religiosa mais fundamental. Toda santidade implica necessariamente num duplo elemento, um de separação e outro de união. A natureza das coisas assim o exige, não a aproximação de Deus senão pelo afastamento de tudo quanto é criado. E a nossa condição de pecadores não fez mais do que acentuar esse duplo aspecto negativo e positivo de inelutável antinomia que se oculta no âmago de toda a santidade. Morte e vida constituem as duas fases correlativas e complementares de toda a vida cristã. Uma nota sem data, mas remontando por certo aos primeiros anos de seu apostolado monástico, provavelmente de 1895, revela-nos, a propósito de um plano de retiro, o segredo dessa intuição que se há de tornar, em Dom Marmion, a estrutura básica de sua espiritualidade, o esquematipo de Cristo, vida da alma, de Cristo, ideal do monge e de Cristo, ideal do sacerdote. Em duas grandes partes se dividirá o retiro. Primeiro, morrer com Jesus ao pecado, às imperfeições e a nós mesmos. Depois, ressuscitar com ele para uma vida nova. Vê-se, observa o seu biógrafo Dom Thibaut, que toda a armadura de sua obra fundamental aí se descobre, clara e simples, forte e poderosa. O abade de Maredsous permanecerá inviolavelmente fiel a esse programa de partida, do qual haverá de tirar a seguinte máxima, de imenso alcance para a direção das almas: os graus dessa morte ao pecado determinam a própria medida de nossos progressos nos caminhos da perfeição. A morte ao pecado. Forma alguma de moral pode subtrair-se à luta contra o mal. O combate espiritual é a lei de nossa natureza decaída e radica-se na própria essência do mistério de nossa redenção. Ser santo é triunfar em si das forças do mal. Julgando do pecado, não como simples psicólogo mas como espiritual, Dom Marmion considera-o, antes de tudo, o grande obstáculo à união divina e, sobretudo, uma ofensa ao amor. O pecado é o não da criatura a seu Deus que a convida à união consigo.
Por nada no mundo se deveria aceitar cometer o mínimo pecado venial, nem mesmo para impedir os maiores males, guerras, doenças, etc. Todos os sofrimentos dos homens, considerados em si mesmos, não conseguiriam apagar um só pecado venial. Quanto ao pecado mortal, torna a alma incapaz de toda união divina. O homem afasta-se de Deus. Se morresse, sua vontade achar-se-ia irrevogavelmente fixada, para toda a eternidade, nesse abandono de Deus. Sua expiação e seu perdão custaram o sangue de um Deus. Sob a influência da literatura, do cinema, do rádio e de toda uma atmosfera de civilização pagã, as nossas mentalidades modernas perderam o sentido do pecado. O motivo mais profundo é que deixamos de ter o sentido de Deus. Quanto a Dom Marmion, a fé imprimira-lhe na alma violento horror ao pecado, e a experiência sacerdotal fizera-lhe compreender as devastações que produz. Donde o lugar fundamental que ocupavam, em sua espiritualidade, o sacramento e a virtude da penitência, remédios contra o pecado. Ele se preparava para sua confissão por uma intenção toda especial no santo sacrifício da missa e professava verdadeiro culto a esse sacramento. Devido talvez a essa devoção ardente, é que compreendeu os seus maravilhosos efeitos. Além da graça santificante, observa ele, o sacramento da penitência opera na alma um enfraquecimento das raízes do pecado, uma maior firmeza e estabilidade no bem. Dá à inteligência uma luz sobrenatural para ver a beleza da virtude e a fealdade do pecado, comunicando à vontade um acréscimo de força para lutar contra os atrativos do mal e permanecer fiel a Deus. Se não houvesse obstáculo em nós, cada confissão debilitaria tanto o reino do pecado em nossas almas e tanto nos estabeleceria na virtude que estaríamos, segundo a doutrina de São Paulo, verdadeiramente mortos ao pecado e vivos para Deus. Cada vez que fazemos uma boa confissão, os méritos infinitos de Jesus Cristo são oferecidos ao Pai Eterno, e São Gregório declara que, por uma boa confissão, maior é a glória que damos a Deus do que a injúria que lhe fizemos com os nossos pecados. Quando, na qualidade de teólogo perspicaz, Dom Marmion retoma, um a um, os elementos clássicos do sacramento da penitência, sua análise é toda penetrada do pensamento de Cristo. Os atos do penitente associam-nos aos sentimentos interiores de Cristo, expiando todos os pecados do mundo. Comungamos na dor expiatória do agonizante de Getsêmani. Perdoado o pecado, restam os seus traços, inclinações más, viciosas, profundamente ancoradas nas almas pecadoras, constituindo temível obstáculo à união perfeita. Impõe-se vigorosa luta contra todas essas tendências malsãs, do contrário, edifica-se sobre a areia. Quantas quedas, na aparência surpreendentes, quantas apostasias mesmo na vida religiosa ou no sacerdócio se explicam por essa falta de generoso combate contra si mesmo. Desmorona tudo repentinamente, mas desde muito tempo se achavam as almas arruinadas pelo orgulho, pelo amor próprio, pela sensualidade. Por conseguinte, é de primordial importância mortificar-se. Os verdadeiros discípulos de Cristo, à imitação de seu Mestre, crucificaram a carne e suas concupiscências desordenadas. O mais importante papel da mortificação, o seu papel direto e imediato, consiste em assegurar-nos o controle sobre os maus instintos e em restabelecer o equilíbrio original, destruído pelo pecado. O foco da concupiscência permanece em nós depois do batismo. Na terra, o homem se conserva sempre no embate, entre as paixões prontas a se desencadearem, donde a necessidade de contínua vigilância sobre os nossos sentidos e de controle de todas as nossas ações. O belo equilíbrio da vida dos santos é uma vitória, fruto de longos anos de ascese, muitas vezes heróica. A compunção estabelece no homem mortificado uma paz divina. A penitência cristã desempenha outro papel de largo alcance sobre todo o corpo místico, a expiação corredentora. Cristo levou a sua cruz, mas quis ser auxiliado por Simão Cireneu. Assim, deixou a seu corpo místico uma parte de sofrimentos a serem realizados. Tal é a segunda razão justificadora da mortificação: expiar, não somente por si, mas também pelos homens, seus irmãos. Se nos colocarmos nesse ponto de vista, compreenderemos as loucuras dos santos, a sua sede de imolação. Dom Marmion coloca, antes de qualquer outra, a mortificação do dever de Estado, a mais divina.
É o peso do dia, a monotonia da vida, as nossas mil dificuldades cotidianas e para as almas religiosas, a fidelidade absoluta à sua regra. Seus conselhos permanecem totalmente impregnados da discrição beneditina. Ele prefere as macerações violentas algo ostentadoras, a mortificarão comum a todos, a doença e os aborrecimentos de cada dia. Tudo isso é requerido pela providência e traça a cada um o verdadeiro caminho da santidade. Não que ele afaste absolutamente os caminhos extraordinários, estes, porém, estão sujeitos à ilusão e devem permanecer como apanágio de raros privilegiados. Muito desejo que compreendais bem o meu pensamento a esse respeito. Quando Deus chama para isso uma alma, as mortificações extraordinárias tornam-se-lhe elemento extremamente precioso de progresso espiritual. É o caso de Santa Maria Madalena de Pazzi. No entanto, a mortificação extraordinária é um dom, e assim como haveria temeridade em pretender a contemplação infusa sem lhe possuir o dom, haveria também temeridade em dedicar-se à mortificação extraordinária. Vi almas seriamente prejudicadas por se haverem lançado, sem chamamento, nessas mortificações extraordinárias. Então, Deus cessa de amparar-nos, a natureza segue seu curso, fica-se doente e muitas vezes imortificado para o resto da vida. Cristo possui o seu plano estabelecido para cada alma. Ficai tranquilos, se os superiores não permitem grandes mortificações, Cristo vos enviará as que mais vos convém. A sabedoria infinita sabe como proceder. Se praticarmos as mortificações ordinárias como um complemento dos sofrimentos de Cristo, serão excelentes. Estou persuadido de que essas mortificações possuem uma virtude quase sacramental para produzir e conservar a unção e o fervor nas almas. É necessário, porém, estejamos convencidos de que as nossas mortificações não têm valor senão enquanto unidas às de Cristo. Tais são os principais efeitos dessa virtude de penitência que, segundo Dom Marmion, é animada pelo espírito de compunção, do qual tratará amplamente no estudo das virtudes monásticas. Essa detestação do mal que pessoalmente cometemos mantém nas almas o inflexível e salutar ódio do pecado, uma das mais poderosas alavancas da vida espiritual para as guardar de todo o mal. Tal sentimento de contrição expia o pecado, consolida o presente, preserva de toda recaída e faz entrar sacramentalmente a ascese cristã na irradiação da graça de Cristo. Toda espiritualidade cristã baseia-se no mistério da cruz. O agendo contra de São Inácio, como a vereda do nada de São João da Cruz, são apenas expressões diversas de uma mesma necessidade de morte, condição indispensável de uma vida nova em Deus. Discípulo de São Paulo, Dom Marmion estabeleceu, na base de sua própria doutrina, morte implacável ao pecado e luta vigorosa contra todas as tendências viciosas de nossa natureza. Para ele, como para todos os grandes espirituais, a mortificação não tem valor em si mesma, sendo, porém, para nossa natureza ferida, uma ascese necessária e, por acréscimo, em união com Cristo, um meio de expiação e de redenção. A vida em Deus. Quanto mais se analisa a espiritualidade de Dom Marmion, mais transparece a dominação soberana de Cristo. Sua concepção pessoal de uma vida de intimidade com Deus não se desenvolverá segundo o ritmo hierarquizado de uma moral das virtudes, mas segundo o movimento de uma vida toda centrada em Cristo. Tomará sua estrutura e seu dinamismo, não da sistematização de um São Tomás de Aquino, mas da antítese pauliana e bíblica de uma morte ao pecado, seguida por uma ressurreição em Cristo, quintessência de toda a vida cristã. O batismo é o símbolo privilegiado dessa morte e dessa ressurreição. Pelo batismo, somos sepultados com Jesus Cristo, a fim de morrer ao pecado e iniciar uma vida nova com Cristo ressuscitado. Se formos fiéis à graça do nosso batismo, essa morte ao pecado e essa ressurreição com Cristo tornar-se-ão cada vez mais perfeitas. Um santo é um ser morto ao pecado, e vivo dessa vida gloriosa com Jesus Cristo. A alma beneditina de Dom Marmion quedara profundamente impressionada pelo sentido batismal da liturgia pascal. O suntuoso desenrolar, em sua abadia, das cerimônias do Sábado Santo, o seu simbolismo tão evocador do mistério de morte e de vida de toda a vocação cristã, de cada vez lhe renovavam na alma a consciência da sublime grandeza de nossa filiação divina e das riquezas da graça de adoção. Todo o seu ser exultava, e o seu reconhecimento erguia-se então para Cristo que o salvara.
De bom grado volta ele aos múltiplos textos onde São Paulo descreve os esplendores dessa vocação batismal. O simbolismo, porém, que lhe atrai as preferências é o da Epístola aos Romanos, onde o apóstolo enuncia, com o máximo vigor, a identificação do batizado com Cristo, morrendo com ele ao pecado e com ele ressuscitando para uma vida nova, toda para Deus. Porque é uma morte em vista da vida, uma misteriosa substituição que nos permite reproduzir em nós os pensamentos, as maneiras de ver, as disposições do Filho de Deus, numa palavra que nos torna outros Cristos. Assim vinculada ao mistério de Jesus, nossa vida cristã aparece-lhe como extensão, em nós, de sua filiação eterna. A doutrina de Dom Marmion, toda orientada para a graça de adoção, não podia deixar de sublinhar esse aspecto do sacramento de nossa regeneração. Seu pensamento toma amplitude, desde que ele toca nesse magno tema de sua espiritualidade. Considerai a caridade que Deus Pai nos manifestou a ponto de nos tornar seus filhos. E todos os desenvolvimentos de sua doutrina espiritual vêm aqui inserir-se nas perspectivas do batismo. Todos os batizados revestem-se de Cristo. Quando o Pai Eterno nos olha, vê-nos em seu Filho. Reconhece em nós as feições de seu Filho, e quanto mais somos imagens de seu Filho, quanto maior se torna a nossa união com ele, mais nos tornamos também o objeto das complacências do Pai. Familiarizado com a doutrina do Concílio de Trento, Dom Marmion compreendeu a profundeza com que a vida de Cristo penetra nas almas regeneradas pelo batismo. Interpreta as fórmulas de São Paulo no sentido mais realista. O cristão reveste-se de Cristo, isto é, torna-se verdadeiramente outro Cristo. A cabeça e os membros não fazem mais que repete ele com ousadia. No dia de nosso batismo, temos o direito de nos apresentarmos ao Pai Eterno e de dizer-lhe: Ego sum primogenitus tuus, eu sou o vosso filho primogênito. Podemos falar-lhe e agir em nome de Cristo. E Deus, vendo em nós os traços de seu Filho, olhar-nos-á complacente. Agradar-lhe-á o que fazemos, não em nosso nome, como proveniente de nós, mas em nome de seu Filho. Ressuscitado com Cristo, o cristão comunga na vida trinitária. Dom Marmion não podia deixar de indicar esse aspecto fundamental de nossa vocação batismal. Se a sua graça pessoal o detém, antes de tudo, nas perspectivas paulianas de uma morte e de uma vida em Cristo, o seu pensamento de teólogo também penetrou profundamente as riquezas trinitárias da nossa graça batismal. Esta nos dá a participar da natureza divina, reside na essência da alma, enriquece-nos com as três virtudes teologais e com os dons do Espírito Santo, permitindo-nos entrar na intimidade das três pessoas divinas. O batismo contém em germe toda a santidade. O sentido de Cristo e da Igreja sempre reconduziram o pensamento de Dom Marmion a essas fontes, que são as mais autênticas de nossa vida cristã. Frequentemente, sou levado por Nosso Senhor a fazer reviver em minha graça do meu batismo, da minha confirmação e da minha ordenação. Poucos autores radicaram tão profundamente na doutrina sacramental a sua própria espiritualidade. A transformação em Cristo. A Eucaristia, que domina a vida cotidiana da Igreja militante, ocupa lugar primordial na síntese de Dom Marmion. O momento da comunhão aparecia-lhe como ponto culminante de nossa vida espiritual, instante supremo de nossa união a Cristo. E o abade de Maredsous gostava de citar a seus monges a notável secreta da festa de Santo Inácio de Loyola, na qual a Igreja designa a Eucaristia como fonte de toda a santidade. O mistério do altar foi sempre o centro concreto da vida pessoal de Dom Marmion. Como poderia deixar de ser assim? A Eucaristia é Cristo presente em pessoa. Jovem monge, escrevia Dom Columba em suas notas íntimas, vejo com clareza que este sacramento é a grande fonte de graças. Nele, Jesus nos traz, com o Espírito Santo, toda espécie de benefícios e favores. Compreendo claramente que, se pudesse fazer de minha vida uma contínua preparação à missa e uma incessante ação de graças, receberia no momento do santo sacrifício graças em grau extraordinário. Talvez não haja tema ao qual volte com tanta frequência, e de seus ensinamentos poder-se-ia extrair magnífico opúsculo de doutrina eucarística. A missa constituiria o ápice.
Guiado por um sentido profundo da liturgia, é sempre de acordo com as suas verdadeiras perspectivas sacrificais que ele penetra na compreensão desse sacramento. A comunhão conclui a nossa união com Cristo, iniciada pela oferta do sacrifício. Fiel ao pensamento dos padres da Igreja, considera essa presença de Cristo entre os homens como extensão do mistério da encarnação. De bom grado utiliza o texto clássico de São Tomás, eco de tal tradição, onde se afirma que a Eucaristia, como sacramento e como sacrifício, aplica a cada homem em particular todos os benefícios trazidos ao mundo pela encarnação redentora. São os mesmos efeitos que se obteriam assistindo à morte de Cristo no Calvário. Dom Marmion haverá sempre de considerar a Eucaristia como o foco por excelência de toda a vida cristã. Ali está Cristo, que nos quer comunicar pela hóstia a sua vida divina. Assim como eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, viverá por mim. Ele interpreta essas palavras de Jesus, atribuindo-lhes um sentido de eficiência, mas também de finalidade. Vivo propter patrem. Quanto a mim, tenho o meu ser e a minha vida, tudo recebo de meu Pai, e porque dele recebo tudo, só vivo para ele. Assim, tudo recebendo de mim, eu desejo que só vivais para mim. Esse texto de São João dar-lhe-á, repetidas vezes, ocasião para um profundo comentário espiritual. Assim como procedo de meu Pai e vivo por ele, isto é, da vida que ele me comunica, também aquele que me come viverá por mim, da vida que eu lhe comunico. Viver assim da vida de Cristo, eis a perfeição suprema. Considerai a santa humanidade de Cristo, a sua alma, a sua vontade, o seu coração, todas as suas energias como tomando origem nessa divindade do Verbo que procede do Pai. Porque todas as suas faculdades e todos os seus atos procedem dessa divindade, é que nele tudo é divino. Guardando-se a devida proporção, a Santa Comunhão deve realizar o mesmo em nós. Mergulhando todas as nossas raízes na sua divindade, vivemos de Cristo como Cristo vive de seu Pai. Ele conhece todo o valor do simbolismo sacramental, mostrando-nos nesse pão da vida o alimento das almas, e sabe relembrá-lo na ocasião oportuna. Cristo instituiu este sacramento sob a forma de pão e de vinho. Ele mesmo disse: "A minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida." Alimento espiritual, sustenta as nossas forças, repara-as, enche-nos de vigor e de alegria, torna-nos capazes de executar com perfeição todas as ações de nossa vida. Quando recebemos a Sagrada Comunhão, reanima-se a força de nossa alma. Temos então mais coragem, mais generosidade, maior capacidade para realizar, em vista da maior glória de Deus, atos acima de nossas possibilidades humanas. Todavia, deixando a outros o cuidado de uma análise detalhada dos efeitos desse alimento espiritual, ele vai, segundo o instinto profundo de sua alma, direto a Cristo, fonte de vida. Cada sacramento nos traz uma graça especial, em harmonia com as exigências de nossa vida espiritual. O batismo é o sacramento que nos incorpora a Cristo e faz de nós, pela graça, o que Jesus é por natureza, filhos de Deus. A confirmação constitui-nos perfeitos cristãos e soldados de Cristo, testemunhas de Deus no mundo, se necessário até ao martírio. A Eucaristia opera a nossa transformação em Cristo. Eis o aspecto central que prende a atenção de Dom Marmion, em harmonia com as linhas gerais de sua espiritualidade. Impressionou um texto de São Tomás de Aquino, que corresponde adequadamente às suas próprias aspirações interiores e que ele explorará com vigor inigualado. O santo doutor ensina que o efeito formal da comunhão é de transformar o homem em Cristo pelo amor, transformatio hominis in Christum per amorem. O efeito próprio da Santa Eucaristia consiste, pois, em transformar-nos cada vez mais em Jesus Cristo. A alma que recebe esse sacramento com as devidas disposições, une-se a Cristo e à sua divindade, a ponto de fazer um só com Ele. Pela fé, os pensamentos de Cristo se tornam os seus próprios pensamentos. Pelo amor, os desejos de Cristo os seus próprios desejos, e as vontades de Cristo as suas próprias vontades num perfeito abandono. Opera-se tal transformação que a alma pode dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se me fora possível empregar esse barbarismo, eu diria que a ação da Eucaristia consiste em cristificar-nos. Em última análise, ainda neste caso encontramos a intuição fundamental de sua espiritualidade. Pela comunhão eucarística, tornamo-nos outro Cristo.
Cristo nos conduz ao Pai, e a nossa comunhão eucarística termina-se na intimidade da Trindade. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é inseparável das outras pessoas divinas. Não sabeis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Quando recebemos a Santa Comunhão, possuímos em nossos corações toda a Trindade, pois que o Pai e o Espírito Santo acompanham necessariamente o Filho. Quando, pela humanidade de Cristo, entramos em comunhão com o Verbo, ele nos arrebata através do véu do Santo dos Santos, os que ad interiora velaminis, e leva-nos consigo ao seio do Pai, ensino Patri. Então, consuma-se a nossa perfeita comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com toda a Trindade, e ao mesmo tempo, ó maravilha! Com todo o corpo místico de Cristo, pois Cristo possui um corpo místico que é a Igreja, e a nossa união com a humanidade de Cristo não pode existir sem a nossa união com todos os seus membros. Se quisermos estar unidos à santa humanidade de Jesus no momento da comunhão, forçoso nos é abraçar num mesmo amor Cristo e todos os seus membros. O pensamento de Dom Marmion jamais permanece encerrado na restrita moldura de uma piedade individualista e retraída em si mesma. Sempre se desenvolve segundo os vastos horizontes da Igreja, cujo sacramento de unidade é a Eucaristia. Os outros aspectos complementares de sua doutrina eucarística acusam a constante influência de seu cristocentrismo. A disposição fundamental da alma que vai comungar reduz-se a um ardente desejo de união a Cristo. A Eucaristia é o sacramento por excelência de nossa união com Cristo, Sacramentum Unionis. Que significa união? Fazer só um com unum esse cum. Para que exista a união entre duas pessoas, é necessário que uma não ache na outra algo de incompatível consigo. Devemos, pois, entregar-nos totalmente a Cristo, a fim de que Ele possa identificar-se conosco. O mesmo movimento de união deve animar os minutos, tão divinos, da ação de graças. O que se impõe desde o início é a adoração. Cristo acha-se presente em sua imolação de amor, aniquilai-vos na sua presença. Se nada sentis, não vos perturbeis, não vos surpreendais. A Eucaristia é o Mysterium Fidei, um mistério de fé. Muitas vezes quer Cristo que não experimentemos o sentimento de sua presença, mas apenas a convicção de que é verdade o que ele disse e de ele estar ali, realmente presente em nossa alma. Sendo a Santa Comunhão um mistério de fé, muitas vezes apraz a nosso Senhor deixar-nos na fé pura. Tenhamos a convicção de que Deus está presente no santuário íntimo de nossa alma, muito além de qualquer sentimento, e peçamos-lhe que nos identifique consigo. Tendo uma vasta compreensão das necessidades das almas, o abade de Maredsous faz questão, acima de tudo, de respeitar-lhes a liberdade com Deus. O melhor para cada um é seguir as inspirações do Espírito Santo. É impossível fixar uma regra. Querer introduzir Cristo em quadros já prontos é entravar-lhe a ação e estorvar a nossa devoção pessoal. Podeis prostrar-vos aos pés do Salvador e chorar os vossos pecados com Madalena, ou encerrar-vos no sepulcro com Cristo, ou ainda, refugiar-vos em seu coração. Podeis também escutar serenamente as palavras de vida que saem de seus divinos lábios. De acordo com a graça fundamental de sua vida, a sua atitude predileta consistia em perder-se em Jesus Cristo e em unir-se ao Verbo para cantar com ele a glória do Pai. Para ele, a melhor ação de graças era o próprio Jesus Cristo. Vida de união a Cristo. O autor de Cristo, vida da alma, de Cristo em seus mistérios, e mesmo de Cristo, ideal do monge, não é um moralista que disserta metodicamente sobre os múltiplos elementos do nosso organismo sobrenatural. Não tem o cuidado de perscrutar cada uma de nossas virtudes até as suas últimas ramificações, a fim de construir, sobre plano científico, uma completa moral das virtudes e dos dons. Não se preocupa, tampouco, com traçar às almas um itinerário de ascensão para Deus e com fixar-lhe as etapas. Não é nem um São Tomás de Aquino, nem um São João da Cruz. Sua graça própria é a de conduzir as almas a Cristo, de ensinar-lhes a recebê-lo pela fé, a identificar-se com ele pelo amor e pela fidelidade. Que importam as suas fraquezas, as suas quedas até. Entreguem-se totalmente a Cristo com invencível confiança nos seus méritos salvadores e ele próprio as conduzirá a seu Pai.
Verdadeiro sopro místico atravessa essa espiritualidade no belo equilíbrio e no impulso de um cristocentrismo inteiramente arrebatado com o Filho para a consumação da união, no seio do Pai. O contato com Cristo opera-se pela fé. Dom Marmion volta incessantemente à reflexão de São João, a propósito da vinda do Verbo encarnado entre os homens: só o receberam aqueles que creram no seu nome, que credum in nomine ejus. Capital doutrina que mostra o papel primordial da fé na base de nossa vida espiritual. É tão essencial esta primeira das virtudes teologais que só ela permitiu aos próprios apóstolos receberem Cristo como Filho de Deus e Salvador. Nossa adesão de fé opera ainda em nós o miraculoso contato com Cristo, o de nos tornar contemporâneos seus. Nada temos que invejar aos apóstolos e aos discípulos de Jesus que o encontraram nas terras da Galileia e da Judéia. Por que murmurar com tristeza ou pesar? Ah! Se eu pudera ver Cristo e viver com Ele, ouvir suas palavras como a Virgem, servir o Salvador com as santas mulheres, permanecer a seus pés como Maria Madalena, que progressos teria feito em santidade. Todavia, considerai os apóstolos. Tinham passado 3 anos na companhia e na intimidade do Mestre. Tinham ouvido os seus discursos e visto os seus milagres, mas forçoso é confessar que, ao fim desses 3 anos, ainda não haviam alcançado a perfeição. Por quê? Uma das razões é que Deus nos quis demonstrar dessa maneira ser mais proveitoso o contato com Cristo pela fé que a sua presença corporal. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quanto menos se vê, mais lugar existe para a fé. Estamos, por conseguinte, em melhores condições. Assim, quanto mais ocasiões temos de aumentar os nossos méritos, mais profunda se revela a ação de Cristo em nossas almas. Entra-se na posse de Cristo pela fé. Quanto mais profunda esta fé, mais se torna Cristo vivo em nós, mais nos comunica sua filiação e todas as suas virtudes. Dom Marmion é afeiçoado ao pensamento de São Agostinho: aproximamo-nos de Cristo, não por passos, mas pela fé. Propinquamus salvatori non passibus sed fide. Quanto mais viva a nossa fé, mais perto nos achamos de Cristo. Não se trata de uma fé teórica e abstrata, mas de uma viva e concreta, que nos lança em adoração diante do Filho de Deus. Não porque Dom Marmion minimize o caráter de adesão intelectual de nossa fé à verdade divina. A direção de numerosos estudantes e professores da Universidade de Louvain, em pleno período de modernismo, a sua experiência das almas contemplativas e dos meios protestantes, haviam-lhe revelado o drama íntimo da inteligência em face do mistério da fé. Seus cadernos de aulas atestam a rara profundeza com que ele penetrara as legítimas exigências da razão humana em presença da Palavra de Deus. O vigoroso temperamento intelectual do professor de Montcésar em Louvain teria protestado com veemência contra qualquer interpretação demasiado sentimental ou anti-intelectualista de sua concepção da fé. Nele, porém, domina o espiritual, e a luz divina recebida em sua alma sempre se conclui numa atitude adoradora em presença de Cristo. Seu pensamento intuitivo corre por instinto à verdade suprema, animadora de sua vida: crer é entregar-se a Jesus Cristo. Sua fé pessoal o atrai irresistivelmente para esse mistério central e, através de Cristo, atinge-lhe todas as outras verdades do cristianismo. Hoc est testimonium Dei, quoniam testificatus est de Filio Suo. O que significa: toda a revelação se acha contida no testemunho que Deus nos dá, afirmando-nos que Jesus é seu Filho. Toda a nossa fé se contém na aceitação desse testemunho de Deus. Se cremos na divindade de Cristo Jesus, se cremos que Ele é na verdade o Filho de Deus, simultaneamente aderimos a toda a revelação do Antigo Testamento, que acha sua realização em Jesus Cristo, e também a do Novo Testamento, pois todo o ensino dos apóstolos e da Igreja se resume na revelação de Jesus Cristo. Portanto, quem crê na divindade de Cristo aceita, de um só jacto, tudo quanto Deus revelou. Jesus é o Verbum Incarnatum, o Verbo encarnado. Ora, o Verbo exprime tudo quanto Deus é, e tudo quanto Ele conhece. Esse Verbo que se encarna revela-nos tudo, e pela fé, aceitamos tudo quanto diz. Compreende-se então que a fé em Jesus Cristo seja o fundamento de toda a vida espiritual. Ninguém pode estabelecer outro fundamento além daquele já estabelecido pelo próprio Deus, Cristo Jesus.
Eis-nos reconduzidos ao texto paulino de Dom Marmion não cessará de retomar em quase todos os seus retiros, até o fim da vida. Nele existe a convicção inabalável, gravada no mais íntimo de seu ser, de que Cristo é o único fundamento de toda a santidade. A seus olhos, todas as outras verdades da fé se eclipsam diante dessa verdade primordial que constitui o centro de radiação de todos os mistérios cristãos. Tornamo-nos filhos de Deus por adoção, participamos da vida divina se cremos que Jesus é Filho de Deus. Nascer de Deus é identificar-se com Jesus Cristo pela fé em sua divindade. Quanto mais se torna essa crença o eixo, a fonte, o princípio de nossa atividade, mais intensa é a nossa vida sobrenatural, mais somos filhos de Deus. Nasceram de Deus e venceram o mundo, atesta São João, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Esta fé na divindade de Cristo é a base do cristianismo. Tudo aí se encerra. Um só grito de fé e amor deveria brotar a cada instante da alma cristã: Cristo é Filho de Deus. Seria então dar ao Pai uma glória imensa. Semelhante ato de fé transformaria a nossa vida num eco incessante do ato eterno pelo qual o Pai dá origem a seu verbo, dizendo-lhe: Tu és meu filho, hoje te gerei na eternidade, ego odi genuite. Filius meus esse tu. Por essa proclamação de nossa fé, proclamação de que Jesus é Filho de Deus, estamos em harmonia com o Pai eterno. As consequências de tal atividade da fé se fazem sentir em toda a nossa vida espiritual: esperança, amor, eflorescência de todas as virtudes e de todos os dons do Espírito Santo. Há, porém, um efeito que a todos resume: essa viva fé entrega-nos a Jesus Cristo e o estabelece em nossos corações. Enche-nos da vida e da virtude de Jesus Cristo, até que se cumpra em nós o programa, de que o próprio apóstolo foi a viva realização, a perfeita substituição dos nossos pensamentos e sentimentos. Pelos de Jesus, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já non ego, vivit vero Christus in me. Por certo, não quer isto dizer que as obscuridades congênitas do regime da fé se tenham desvanecido para ceder lugar à plena luz. Frequentemente, exalta Dom Marmion as duas qualidades inseparáveis de nossa vida de fé sobre a terra: a sua infalível certeza que se baseia na veracidade de Deus, mas também as suas sombras, suas hesitações, suas dúvidas até, e muitas vezes se há de ouvir, em sua correspondência íntima, a repercussão da aridez de sua fé, todavia inabalável. Nas horas de mais profunda obscuridade e de flutuação, quando ele, celebrando o santo sacrifício, chegar ao momento da consagração, redobrará de fervor, reunindo todas as forças vivas de sua alma, repetirá a Cristo com ardor: Tu és Christus filias Dei vivi. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Todos os santos passaram por essas tremendas purificações de sua vida de fé. Em Dom Marmion, apesar de violências e rápidas trevas, a fé permanecia habitualmente luminosa e serena, imutável como o rochedo. Era de um místico e de um doutor a sua fé. Nele, não se observa traço algum das dolorosas angústias dos incrédulos convertidos, nenhuma atitude dramática de luta contra a fé, mas a firme posse de uma verdade que o guia através de tudo, fazendo viver em presença de Cristo. Presença não sentida. Quase sempre, caminhava ele também pela vereda da pura fé. Mas a lembrança de tantas luzes recebidas e a sua inabalável confiança na palavra de Cristo ampará-lo nas horas em que, como os outros santos, deverá também avançar para Deus na noite. Mesmo num São João da Cruz, a vida de fé passa por essas alternativas de obscuridade e de iluminação. Se Deus, para a instrução e consolação dos contemplativos na Igreja, suscitou um doutor místico da genial dimensão de São João da Cruz, a fim de ensinar-lhes a caminharem para Deus na nudez da fé, não se deve esquecer que o Santo do Carmelo permanece tanto o doutor da luz quanto o doutor da noite. A última fase das purificações passivas termina-se em uma noite transluminosa, aurora da visão. Na Igreja, grandes santos haverá, tais como Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, com a missão de manifestar um aspecto não menos essencial, o lado luminoso da fé, o lumen fidei. É nessa categoria que se deve classificar Dom Marmion. A fé é o coroamento magnífico da nossa inteligência, uma luz que nos permite transpor as fronteiras do mundo da natureza, um suplemento às nossas impotências intelectuais. Nosso horizonte amplia-se ao infinito, pois a fé nos concede penetrar nos segredos de Deus.
É ela que produz a estabilidade e a unidade da nossa vida espiritual. Quando a nossa alma está cheia de fé, a nossa vida inteira se torna um reflexo da vida de Deus. Na vida de muitos cristãos, é bem escassa a contribuição da fé. 9/10 dos atos que praticam procedem de um princípio puramente natural. Utilizam a fé quando vão à igreja, quando oram e no resto da existência, vivem segundo as luzes naturais da inteligência. Quanto a Cristo, via tudo à luz do Verbo. O Filho de Deus por adoção, quando cheio de fé, vive também sob o olhar de Deus, não só no momento da oração, mas durante o dia inteiro. Vê as coisas a uma luz divina, a luz da bondade, do poder, da providência divina. Para ele, todo o universo canta o Senhor, as montanhas, o mar, os espetáculos da natureza. Tudo lhe fala de Deus, e ele regozija-se com as obras de Deus, regozija-se com as obras de seu Pai, acha prazer em descobri-lo na criação. Elevando-se então até a ciência eterna do Pai, modelo de nosso conhecimento de Deus pela fé, prossegue o teólogo, que contempla sem cessar o Pai eterno. O seu Verbo. O Pai contempla seu Filho. Nele vê tudo. Quando o Verbo se fez carne, não deixou de ser Deus e o objeto de todas as complacências do Pai. O Pai eterno conhece o Filho como jamais criatura alguma o conhecerá. Só ele sabe apreciar o valor todo divino do que faz o seu Filho. Aos olhos do Pai, os mínimos gestos de Jesus, uma oração, um suspiro, assumem valor infinito por serem as ações de seu Filho. Se possuíssemos a fé, seria ilimitada a nossa apreciação das obras de Cristo Jesus, de seus méritos, de tudo quanto nesse existe. Quando rezamos, nossa fé é hesitante, assemelhando-se, como diz São Tiago, às ondas do mar, sacudidas pelo vento. É que não sabemos apreciar Cristo Jesus como o aprecia o Pai eterno. Não temos suficiente fé em seus méritos, não possuímos a participação no conhecimento que Deus tem de seu Filho. Uma vida na fé estabelecer-nos-ia para sempre na luz divina, veríamos todas as coisas com o olhar do Pai. Deveríamos, na terra, viver de Deus na luz da fé, como no céu os bem-aventurados na luz da glória, em face de Deus no Cristo. A fé ardente de Dom Marmion desabrochava em confiança ilimitada no poder salvador de Cristo. Esse confiante olhar dirigido a Cristo assinala tipicamente a sua concepção pessoal da esperança cristã. Se essa virtude teologal encontra o supremo ponto de apoio na misericórdia de Deus e na sua onipotência auxiliadora, não deixa de realçar-lhe as inesgotáveis riquezas da redenção de Cristo. Desde que Dom Marmion evoca a lembrança dos méritos infinitos do Salvador, sua alma exulta, sua própria miséria não mais importa. Arrebata-o a mesma confiança audaciosa dos maiores santos, apesar da aguda consciência de sua fragilidade de pecador, ele não desespera de atingir a mais alta perfeição. Sente-se filho de Deus e, em virtude de sua graça de adoção, ousa considerar, como seu próprio bem, a infinita plenitude de graça do Filho unigênito do Pai. Há, sobretudo, um texto do apóstolo que será frequentemente desenvolvido por ele e que lhe fará jorrar do coração um magnífico comentário vivo, onde permanece inegável o acento autobiográfico. São Paulo glória-se de tudo receber de Jesus Cristo, de ser nele imensamente rico, de não ser em si mesmo senão fraqueza, enfermidade e miséria. Eis porque, ao considerar apenas as riquezas que Cristo lhe confere, o apóstolo, não obstante a sua humildade, não pode deixar de gloriar-se. Sente em si dois homens, um pobre e miserável, outro todo resplandecente dos méritos de Cristo. Por isso, voltando a si após o sublime êxtase, exclama, relativamente a este homem, arrebatado ao terceiro céu, poderia gloriar-me, mas, quanto a mim, de nada me gloriarei, senão nas minhas enfermidades. E acrescenta as surpreendentes palavras, libenter gloriabor e infirmitatibus meis. Sim, quanto a mim, de boa vontade me gloriarei da minha fraqueza. Para quê? Para que resplandeça em mim o poder de Cristo. Nós também temos as nossas horas de tentação e abatimento. Sente-se a própria miséria, nada se vale, nada se pode. Lembremo-nos então, com São Paulo, de que somos infinitamente ricos em Jesus Cristo. Libenter gloriabor e infirmitatibus meis. Se ao menos soubéssemos explorar as nossas riquezas. Somos realmente tão ricos. Dando no seu Filho, Deus nos deu com ele todas as coisas.
Essa inabalável convicção sugerira-lhe uma fórmula que logo lhe tornou habitual e que assinala a ilimitada confiança no poder de compensação que todos os membros do corpo místico encontram em sua cabeça. Cristo é nosso suplente. Temos apenas de perder-nos em sua adoração infinita e no poder soberanamente eficaz de seus méritos salvadores. Tal é o plano divino. Deus quer ser glorificado pela união de nossa fraqueza com a força de Cristo. Uma preciosa confidência, murmurada numa das horas mais dolorosas de sua vida, bem nos revela essa atitude básica de sua alma em luta com as dificuldades. Após 2 anos de separação devido a circunstâncias de guerra, pôde enfim alcançar a sua abadia e sente-se felicíssimo em poder logo visitar as monjas de Maredret, permitindo a seu coração de pai expandir-se na intimidade. Não poderia exprimir-vos o sentimento de paz e de alegria que experimento ao encontrar-me de novo na minha abadia. Sinto-me tão contente de me rever entre os meus filhos. Verdadeiramente, não imaginava pudesse ser ainda tão feliz neste mundo. Sabeis que muito sofri durante estes 2 anos, tive muitas provações, mas o pensamento que permanece depois de todos esses sofrimentos, e o de que Deus quer ser glorificado pela união de nossa fraqueza com a força infinita de Cristo. Como Verbo, Cristo é poder e sabedoria de Deus, mas, ao lado dessa força infinita ou antes, não ao lado, mas hipostaticamente unida a esse poder de um Deus, existe a fraqueza do homem. Para salvar-nos, o Verbo assumiu a fraqueza da carne, segundo as palavras da Santa Liturgia. Deus, que pro salute nostra, in assumplai carnis infirmitate. Que infili tui humilitate jacentem mundum eresisti. Toda a existência de Cristo foi a revelação dessa fraqueza. Vede-o criancinha, vede-o sobretudo durante a paixão. Caepi paveri et aederi e maestus esse. Viram-no trêmulo, oprimido pelo tédio e esgotamento, mas essa união, essa aliança entre a força divina e a fraqueza humana dá glória a Deus. Donde o brado de São Paulo, libenter gloriabor e infirmitatibus meis ut in habita e me virtus Christi. De boa vontade me gloriarei nas minhas enfermidades, pois nelas refúgio o poder de Deus. A minha força não é minha, mas de Cristo, porque, quando estou fraco, é então que sou forte. Eis o pensamento único que me restou. Sempre o acreditara, agora de tal forma se me gravou na alma que essa persuasão faz, por assim dizer, parte de mim mesmo. Tenho a convicção profunda de que nada posso sem Jesus Cristo, mas de que, com Ele, tudo posso. No decurso desse período, experimentei muitas tristezas, depressões de saúde e fraquezas de toda espécie. Mais do que nunca, senti que nada posso mas que, por outro lado, devo ter ilimitada confiança nessa força de Cristo que habita em mim. Essa dupla experiência, doravante inscrita nos reconditos de seu ser, inspirar-lhe-á fórmulas decisivas que se tornarão para as almas verdadeiros preceitos de vida. Reconhecer a nossa fraqueza e a nossa miséria, mas sabendo que, na mesma medida em que delas tomamos consciência, participamos da própria força de Cristo. Eis uma grande ciência, fonte de alegria e de confiança. E seu último adeus às monjas de Maredret, alguns dias antes da sua morte, terminar-se-á com esse tema fundamental de sua doutrina espiritual: são as nossas misérias e fraquezas que nos valem a força de Deus. Não existe forma de santidade cristã que não encontre seu ponto culminante no amor. O primeiro de todos os mandamentos é a alma do Evangelho, o sinal mais autêntico de que pertencemos a Cristo. Mas cada santo tem a sua forma pessoal de o cumprir e nada mais revelador de uma alma que a sua maneira de amar. Uma Teresinha de Lisieux dirige-se com todo o ímpeto de sua alma para o menino Jesus, heroicamente fiel em não deixar fugir nenhum sacrifíciozinho, a fim de lhe agradar. O amor contemplativo recolhe uma Elizabeth da Trindade no céu de sua alma, não para gozar a presença de seus três, como na primeira fase de sua vida, mas para cantar a glória do Eterno, nada senão a glória do Eterno, realizando assim, já neste mundo, a sua vocação sublime de louvor de glória da Trindade. No ápice da vida teologal de Dom Marmion, resplandece a figura adorável de Cristo. Em Cristo, contempla ele incessantemente o Verbo em todo o fulgor de sua divindade e na infinita grandeza de sua filiação divina, modelo e fonte de toda santidade, caminho único de salvação. Através de todas as etapas de sua vida espiritual, esforça-se cada vez mais identificar-se com Cristo, a fim de ir, com Ele e nele, ao seio do Pai.
Só há Cristo em seu coração e em seus lábios, porque só Ele existe nas mais secretas profundezas de sua vida. Sua alma é habitada por Cristo. Nele vive. Nele se move. Só para Ele trabalha. Só para Ele tem respiração e amor. Tudo mais, a seus olhos, é lixo e não merece um olhar sequer. Se às vezes a sua própria fraqueza o leva a sentir excessivamente o peso das dificuldades de seu pesado cargo, bem depressa torna a mergulhar por completo em Cristo e ei-lo de novo estabelecido na confiança e na paz. Toda a história de sua vida espiritual, já o dissemos no decurso de um longo capítulo, resume-se nessa posse cada vez mais total e dominadora de Cristo. Foi, a princípio, o olhar de adolescente sobre o Mestre adorado, depois a ardente paixão do jovem monge por seu único amigo, Jesus. Passam os anos, é a amizade estável cada vez mais profunda entre Cristo e ele. Enfim, ao cair da noite, a união tende a consumar-se numa identificação com o Verbo em seu amor ao Pai e na realização de todo o seu ideal de santidade. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O amor, um amor cada vez mais ardente, forte e desinteressado, foi o móvel secreto dessa sublime ascensão. Repetidas vezes, teve Dom Marmion a ocasião de afirmar o lugar primordial do amor em nossa vida espiritual, meio principal e medida de nossa união a Deus. Procuremos ser dessas almas que tudo realizam por um motivo de amor. Trabalhar por dever está bem, mas agir por amor vale infinitamente mais. O amor é o grande meio para fazer rápidos progressos, pois nos traz todas as virtudes e suprime todos os obstáculos à ação divina. Esse amor deve ser puro, despojado de toda preocupação de si mesmo, visando, antes de tudo, não a sua perfeição pessoal, mas a glória de Deus, a fim de proporcionar-lhe a alegria de contemplar em nossa alma um reflexo de sua própria beleza. Ele insistirá muitas vezes e com energia sobre esse primado do amor. Consagrar-lhe-á conferências inteiras, comprazendo-se em citar a sutil reflexão de Francisco de Sales: um piparote suportado com 4 onças de amor vale mais que o martírio com uma só onça. Retoma também, por sua conta, o célebre texto de São João da Cruz sobre a prodigiosa fecundidade da ação silenciosa e contemplativa dos santos que atingiram os ápices da união transformante. Um ato de puro amor faz mais pela Igreja e pelas almas que muita atividade exterior. É a sua própria doutrina. As ações mais brilhantes, aquelas que nos atraem os olhares e os louvores de todo o mundo, não valem aos olhos de Deus senão enquanto em Deo facta, isto é, numa inteira dependência dele e por seu amor. Ele bem o sabe, ao anoitecer da vida, seremos julgados sobre o amor. Como grau de espiritual, Dom Marmion aprendeu a importância capital do amor no cristianismo. Nosso coração é feito para o amor. Temos necessidade imensa de amar. Quanto mais rica uma natureza, quanto mais capaz de fazer grandes coisas, mais precisa de amor. Se não amarmos a Deus com um grande amor, inevitavelmente amaremos a criatura. Estas breves citações mostram a que ponto compreendeu o abade de Maret Souza o instinto profundo do coração humano. Homem algum pode viver sem amar e todo o problema da santidade consiste em estabelecer a ordem no amor. Pouco se interessando por considerações abstratas e puras análises psicológicas sobre a natureza do amor, esse mestre espiritual procura, antes de tudo, lembrar às almas as diversas formas do amor, os seus graus, o seu papel preponderante na vida espiritual, o seu modelo supremo, Cristo. Dom Marmion é antes de tudo um prático, só quer conhecer o amor que passa à prática das virtudes. Isto o leva a tomar posição entre as duas concepções fundamentais da espiritualidade cristã. Para atingir a mais alta santidade possível, por onde começar? Por uma luta violenta contra si mesmo, pela renúncia, ascese, exercício da humildade e de todas as outras virtudes cristãs, a fim de alcançar na alma a eclosão do amor perfeito. Ou mais vale, pelo contrário, partir do amor e contar com a força irresistível do verdadeiro amor para purificar a alma, corrigi-la de suas imperfeições, impulsioná-la a uma prática integral de todas as virtudes? Dom Marmion, por sua parte, prefere francamente o segundo método: ama e faze o que quiseres, repete ele com Santo Agostinho. Cita, sorrindo, a reflexão de São Francisco de Sales a uma religiosa que lhe falava de sua maneira de tender à perfeição do amor pela humildade. E eu, retrucou-lhe o santo, prefiro ir à humildade pelo amor.
Entretanto, respeita os dois métodos, ambos experimentados por grandes santos. Uns se aplicaram especialmente à tarefa da desobstrução por um labor assíduo, como São Vicente de Paula. Outros, como São Francisco de Sales, alcançaram o desabrochamento de todas as virtudes pelo exercício e acréscimo do amor. Este é o caminho mais breve, o que Jesus recomendou, este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Isto não exclui em absoluto o outro trabalho, apenas se o faz por amor, a fim de destruir todo obstáculo à ação de Deus sobre a alma. Deliberadamente, Dom Marmion opta pelo método místico do primado do amor, mais em harmonia com a intuição central de sua espiritualidade. É o amor que distingue o filho do servo, e é o amor que corresponde à nossa qualidade de filhos, assim como o temor corresponde à nossa qualidade de criatura. Ora, como a graça de adoção eleva a nossa natureza quase infinitamente acima de si mesma, é o amor que eleva, que sobrenaturaliza a nossa vida, que lhe dá todo o seu valor. Aliás, como poderia a santidade cristã ser outra coisa que não o amor? Não é a vontade a faculdade mestra no homem? É ela que dá movimento a todas as outras faculdades. Toda atividade consciente e deliberada no homem depende de sua vontade. Quando a vontade se dá a um objeto, entrega ao mesmo tempo o homem todo inteiro. Ora, o ato fundamental e essencial pelo qual a vontade se dá é o amor. O homem que ama a Deus, dá-se-lhe todo inteiro. A intensidade e a perfeição desse amor será a perfeição de sua santidade. Eis porque, interrogado sobre a natureza da santidade, respondeu Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. É o primeiro e o maior de todos os mandamentos. E, concluindo, amor e santidade são uma e mesma coisa. A doutrina espiritual de Dom Marmion, discretamente, conserva-se de sobreaviso contra um duplo excesso, um moralismo meticuloso e sem entusiasmo, onde não passa mais o sopro do espírito, e um iluminismo perigoso, que faz consistir a santidade em belas fórmulas místicas, sem o dom de si mesmo. Para ele, uma santidade autêntica implica na prática de todas as virtudes que constituem a trama de nossos deveres de Estado. Para ser perfeito, o homem deveria possuí-las todas, mas é muito raro. Num, a austeridade prejudica a mansidão, noutro a mansidão prejudica a fortaleza, ou a fortaleza a bondade, e assim por diante. Pelo contrário de São Francisco de Sales, dizia Santa Joana de Chantal que nele se admirava perfeito equilíbrio de todas as virtudes, unindo-se inabalável firmeza a uma inalterável mansidão. Nenhum inebriamento de palavras. Dom Marmion sabia, pela experiência das almas, que só o caminho estreito do Evangelho conduz à plenitude do amor. Quando a Igreja quer canonizar um santo, começa por proceder ao exame minucioso das virtudes. A santidade cristã é uma síntese que exige a harmonia de todas as virtudes sob o impulso primordial do amor. Acima de tudo, exemplo de Cristo assumia neste ponto uma força decisiva. Vira-se o Filho de Deus observar na terra, até ao mínimo J, as menores prescrições da lei de Deus e tudo fazer bem, bene omnia. De olhar fixo no Pai, Cristo realizava tudo por amor. Ensino Patri. Inimigo de uma concepção demasiado reflexa da vida espiritual, que se arrisca a conservar as almas retraídas em si mesmas, excessivamente preocupadas com uma análise sutil de suas virtudes e de seus defeitos, ele prefere a simplicidade dos primeiros cristãos que agiam doutra forma. Para eles, como para São Paulo, Cristo era sua vida, mihi morri Christus est. Haviam instalado Cristo no centro de seus corações para ser a fonte de suas vidas. Então, simplifica-se a perfeição, consiste toda ela em perder-se em Jesus Cristo. A alma que assim se perde em Cristo não tarda a descobrir a face do Pai, e a sua própria vida espiritual, cada vez mais identificada com a de Jesus, em breve se estabelece com ele ensino Patri. Ali consuma-se a união. Mesmo quando Dom Marmion toma de outros autores pensamentos que o impressionaram, integra-os em sua própria síntese. Foi assim que, pouco a pouco, vieram múltiplos elementos enriquecer a sua espiritualidade tão simples e tão tradicional. São Paulo forneceu-lhe os mais ricos materiais, comunicando-lhe o poder de coesão de seu cristocentrismo.
Mas, por sua vez, tal movimento prossegue com as perspectivas joânicas da vida de intimidade de Jesus com o Pai. Na verdade, é aí que tudo se consuma, pois, se a humanidade de Cristo é o caminho, o fim supremo é a intimidade com o Pai. É a extrema intimidade do amor, que supõe amor perfeito, confiança e união de vontade. Unidos a Jesus, estamos in sinu patri. É a vida de puro amor que supõe o esforço de fazer sempre o que mais agrada ao Pai. Nossas fraquezas, nossas misérias não nos impedem de estar in sinu patri, porque é o seio do amor e da misericórdia infinitos. Isso, porém, supõe um profundo aniquilamento e desprezo de nós mesmos, tanto maiores quanto mais perto nos achamos dessa santidade infinita. Isso supõe também que nos apoiamos em Jesus que, por Deus, foi feito para nossa sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Tudo quanto se faz no seio do Pai com o espírito filial de adoção é de imenso preço. Assim se conclui a vasta síntese de vida cristã, concebida por Dom Marmion. Nada mais simples e mais sublime que esta espiritualidade. Nela se encontra o sopro tão puro do Evangelho e da espiritualidade primitiva da Igreja. Nela se percebe ainda o eco do apelo tão comovente, ouvido por São Inácio de Antioquia, a caminho do martírio: há em mim uma água viva que murmura, dizendo-me interiormente: vem para o Pai.